Beleza? Aqui é o Felipe Cassiano com mais um vídeo para vocês. Eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeo para vocês por causa das várias ocupações que a gente vem tendo e também por preguiça, né? Preguiça de postar vídeo, sempre adiantar, eu vou postar amanhã, não sei o que lá. Mas teve umas pessoas que me procuraram aí, sentindo falta aí dos vídeos, pedindo aí a volta dos vídeos aí, né? Felipe, quando é que você vai postar vídeo? Por que você não tá postando vídeo esses dias? Pois é, valeu aí pelo apoio, continue me incentivando aí pra gente trazer conteúdo bem legal aí pra vocês, viu? Mas vamos continuar postando aí, incentivem, né? Sugiram temas aí, eu tenho alguns temas ainda que eu vou trazer pra vocês, mas minha criatividade para criar temas, para criar conteúdo é muito limitada, assim como de todo youtuber, né? Então eu peço a ajuda de vocês, para que vocês postem nos comentários, digitem aí nos comentários sugestões de vídeos que eu vou pensar a respeito e a gente vai postando aqui. Eu vou fazer 2 vídeos com o tema Por que ir à igreja? Por que ir à igreja? Eu vou fazer aqui dois vídeos. O primeiro vai ser de 3 desculpas para não ir à igreja. E o segundo vai ser de 3 motivos para ir à igreja. Certo? Esse primeiro vídeo aqui, né? É especialmente para aquelas pessoas que não vão para a igreja, né? Que não tem vontade de ir para a igreja, não sei o que, fica inventando desculpa, né? Existem várias desculpas além dessas 3 que eu vou falar aqui, né? Mas essas 3 são as principais na minha opinião, certo? Muitas vezes, certas pessoas têm o desânimo de ir à igreja, não querem ir para a igreja. A igreja não salva, não sei o que, igreja é isso, igreja tem aquilo, tudo e tal. E tem gente dentro da igreja que tem vontade de sair, né? Inclusive tem coisas na igreja que eu vou ser aberto com vocês. Tem coisas na igreja que eu vejo dentro da igreja, que eu vivencio dentro da igreja, que também me dá aquela vontade de sair. Ou de mudar para outra igreja ou de desistir de vez, né? E é por isso que eu estou postando esse vídeo, né? Porque é uma coisa para você refletir e para que eu reflita também. Eu principalmente porque eu estou produzindo este conteúdo, né? Eu estou falando para vocês, né? Eu estou trazendo essa mensagem para que você reflita, certo? É uma coisa para nós refletirmos. Primeiro, não é a igreja que salva. Realmente, não é a igreja que salva. Mas você tem que parar para pensar que a igreja é um lugar específico para adoração. Você não tem aquela mesma disposição de adorar a Deus, né, na igreja, aquela mesma disposição que você tem na igreja. Em casa, você não tem aquela disposição, por exemplo, de passar umas 2 horas, 3 horas lendo a Bíblia, estudando, cantando, tudo e tal. Eu mesmo não tenho. Eu vou ser bem aberto com vocês. Eu só leio 4 capítulos por dia e eu oro uns 15 minutos por dia e olhe lá, né? Inclusive é uma coisa que eu tenho que me policiar na questão da oração. A oração é muito importante, né? Cada dia a gente tem que se renovar mais, né? Pois é importante você ir para a igreja porque você tem uma disposição maior, um foco maior em Deus quando você está na igreja. Completo ou então quase completo, né? Pelo menos, né? Você tem a oportunidade de adorar a Deus, de ouvir louvores. Você tem a oportunidade, através das mensagens pregadas pelo pastor, pelo sacerdote, você tem a oportunidade de refletir sobre sua vida espiritual. Então,
é uma coisa que a gente vai falar com mais detalhes no próximo vídeo, né? Que é 3 motivos para ir para a igreja, certo? A gente não vai se aprofundar muito hoje, né? Vamos para o segundo motivo. A igreja está cheia de hipócritas. Não tem jeito, toda igreja vai ter hipócritas. Toda igreja vai ter hipócritas. Toda igreja vai ter pessoas que vão para a igreja para ocupar lugares, para se achar espirituais, pessoas falhas, pessoas envolvidas em escândalos, até líderes. Mas é como diz a Bíblia, cada um dará conta de si a Deus. Muitas vezes tem gente que não vai para a igreja porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro. Eu estava evangelizando um cara que ele estava falando, a igreja tem que dar exemplo, não sei o que, a igreja, vocês têm que dar exemplo, não sei o que. E eu estava pensando, essa pessoa não tá... E que exemplo essa pessoa está dando? De se desviar por causa do erro dos outros. As outras pessoas erram. Todas as igrejas têm escândalos. E não tem jeito. Porque todas as pessoas são falhas. Mas no final é você mesmo que decide se você vai herdar a vida eterna ou então a perdição eterna. Então, independente dos escândalos que houverem na igreja, independente das coisas que houverem na igreja, né? Você tem que se preocupar com você mesmo, não com os outros. Deixa os outros têm suas falhas e você também. Esse comportamento de dizer, fulano é hipócrita, fulano é isso, fulano é aquilo, é aquele comportamento que diz a Bíblia de olhar o cisco que está no olho do outro, mas não olha para a trave do que está no seu olho, ou seja, aponta os erros dos outros, mas não se policia acerca dos seus próprios erros. Inclusive, as pessoas que mais têm tendência a se desviar são aquelas pessoas que têm o comportamento de julgar. Fulano fez isso, ciclano fez isso. Por quê? Por que ele fez isso? O mesmo erro que as pessoas cometem nas igrejas, você está sujeito a cometer. Então é uma coisa para você pensar. Que você também pode ser um hipócrita de estar falando dos outros, mas a sua vida não está boa, pode não estar boa diante de Deus e você não vê. Certo? Então é um conselho que eu te dou, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então não tem essa, porque tem hipocrisia, não tem essa não. Segunda, né, por causa da falta de atenção, né? As pessoas dentro da igreja não dão atenção para você. Não te visitam, não perguntam, por que você não foi para a igreja, não sei o que, não te dão atenção. Isso aqui também se inclui no mesmo conceito que a gente viu, né, no segundo ponto. Né? Primeiro, cada um de nós dará conta de Deus, né? Então, é cada um por si, né? E Deus por todos. Nessa parte de salvação, né? Claro. Tem que haver uma união, tudo e tal, mas é cada um por si. Mas tem essa questão, né? Ninguém me dá atenção, não sei o que lá. Você tem que pensar uma coisa. Deus, que é soberano, que é rei de todo o universo, que é criador de todo o universo, dono de todas as coisas, ele te dá atenção. Então você não precisa se preocupar por causa de A, de B, de um grupo A, de um grupo B, de um grupo C da igreja que não te dá atenção. Inclusive era uma coisa que eu estava falando com a minha mãe. Não perguntaram por que eu fui, não sei o que. Eu disse, mãe, bora esquecer disso, porque dá raiva de lembrar quando a gente vai por esse ponto. Porque infelizmente tem isso na igreja. Inclusive é uma coisa que também quando eu penso, às vezes me dá vontade de sair também.
Me dá vontade de ir para outra igreja, porque ninguém pergunta se a gente foi para a igreja, se a gente não foi, se a gente está participando dos trabalhos, não envolve a gente nos grupos, não parabeniza a gente por aniversário, por uma conquista, por isso. Porque a gente é pobre, porque tem na igreja. Na minha sinceramente tem, né? Mas você tem que pensar, eu tenho que pensar, você tem que pensar, nós temos que pensar que Deus, que é superior a todas essas pessoas falhas, Deus que é perfeito, Deus que é soberano, dono de tudo, ele se importa com você, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja observando. Todas as vezes que você entra no templo, todas as vezes que você participa do trabalho dele, ele abre um sorriso bem largo para você. Ele fica muito feliz quando ele te vê participando dos trabalhos, se envolvendo nos trabalhos. Ele se importa com você, ele te ajuda. Quando você precisa dele, ele te estende a mão. Então não desista por causa das outras pessoas. As outras pessoas são falhas. Em toda igreja você vai ver falhas. Em toda igreja você vai ser sujeito a ser desprezado por um grupo específico, a ser desprezado pela maioria, mas você tem que se lembrar que Jesus Cristo não te despreza. Qual é a prova disso? O sacrifício que ele fez na cruz por você. Cada gota de sangue ele fez por você, por mim, por todos nós. A gente tem que pensar nisso. É muito difícil, às vezes me dá vontade de sair mesmo. Às vezes aparece na minha mente, eu fico com raiva de algumas coisas que acontecem na igreja. Já fui chamado a atenção por falar algumas coisas que eu não gostei na igreja, mas eu tive que ficar calado, né? Não gostaram, depois chamaram a minha atenção e eu tive que ficar calado, mas fiquei com uma raiva por causa disso. E tem coisas que me dá raiva, mas eu continuo e vamos orar todos nós, né? Carregar uma carga do outro, né? Orando uns pelos outros para que Deus nos dê força para suportarmos esses tipos de aflições, desprezo, a hipocrisia da igreja e tudo e tal. Porque no final disso tudo nós vamos colher o que nós plantamos. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está pensando em desistir da caminhada, você que está pensando em sair da igreja, de mudar de igreja, pense nisso. Pense nessas 3 desculpas que a gente dá para sair da igreja. Porque a vida passa. A vida é feita de escolhas, né? E nós temos que saber decidir se vamos fazer as boas ou as más escolhas. Certo? Então, obrigado pela atenção. Se inscrevam no meu canal, deem sugestões de vídeos, participem, né? Deem like se você gostou, dê dislike se você não gostou, tá? Você está aberto, você é bem-vindo aqui no canal, tá? Deixe a sua opinião, se você tem algo que não discorda, a gente vai discutir, a gente vai repensar, tá? Pra gente ir discutindo ideias, formando pensamentos, formando opiniões, tá? Eu quero a participação de vocês e talvez hoje mesmo poste o outro vídeo, né? Que é porque os 3 motivos para ir à igreja, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês. Até a próxima.